Muito bem. Quando eu voltei do retiro, o Senhor, durante essa semana, me deu algumas direções. E algumas delas eu compartilhei até no grupo do pessoal que se envolveu no retiro, né? Foi bênção. A gente viu muito presente a unidade, né? A gente trabalhando muito forte diante da direção, do propósito. E uma das coisas que Deus me falou... Alguém poderia trazer um copo d'água para mim, por gentileza? Que eu virei meu copo ali de novo, né? Foi sobre blindagem, tá? Toda vez que a gente faz uma obra, a gente se prepara para essa obra, né? A gente ora, a gente estuda, nós nos preparamos antes, nós nos preparamos durante, na verdade. A gente vai fazer a ministração, a gente chega, por exemplo, daqui a pouco o pessoal começa a orar de novo. Então isso é uma preparação durante. Só que muitas vezes, eu tenho esse entendimento, mas muitas vezes eu esqueço disso. A gente esquece de se preparar do pós, né? Porque a gente acha que a gente já foi lá, guerreou e depois está tudo certo, não é verdade, Ana? E a gente não se prepara depois. E aí até falei num grupo que eu queria ali para o retiro, falei, gente, vamos esperar uma semana, porque Deus tem coisas para falar. E nós falamos sobre a blindagem da mente, né? Obrigado, querida. Blindar a nossa mente, os pensamentos, e também blindar o que? O nosso coração. Blindar o nosso coração. Por quê? Porque o diabo, ele não vem fisicamente com uma espada e vai lá fincar no seu corpo e te matar. Ele não tem poder para isso. Mas o que ele pode fazer é tirar a nossa paz, ele pode lançar um estímulo negativo, ele pode fazer alguma coisa para afetar onde? O nosso interior, o nosso coração. E aí isso é perigoso, né? Porque o coração é o que nos conecta com o Pai. Então eu trouxe esse entendimento durante a semana, falando da importância da gente blindar a nossa mente e o nosso coração. Amém? Você está acompanhando aí? Uns 3, 4 amém aí, então tá bom. E Deus me falou outra coisa durante a semana. Eu nunca sei se sou eu que vou pregar no primícia, se vai ser outra pessoa, mas eu deixo a semana e Deus me fala. Quando Ele já dá o nome antes, eu já aviso. E Ele me deu uma palavra chamada ativação de sensores. Amém? E nós vamos abrir lá em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Deixa eu pegar uma Bíblia, letra gigante aqui, porque eu não enxergo bem. Lucas, capítulo 10. Versículo 25. Amém? Vocês acordaram ou não? Amém. Estão acordando. Isso aí. Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? E a isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse: Respondes corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem,
lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, um levita descia para aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o compadeceu dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Muito bem, esse foi o versículo que o Senhor entregou. E quando ele falou sobre censores, eu achei bem interessante, porque algo que eu já conhecia, mas eu nunca pensei em trazer o contexto para uma mensagem. Você sabe o que é um censor? Eu fui na cidade ontem, fui levar meu carro para fazer um concerto, e eu vi uma loja de material elétrico, né? Eu fui nessa loja, olha que interessante, se chama Lei de Reciprocidade, vocês vão aprender algo aqui. E eu cheguei para o cara da loja e falei assim, escuta, você não tem sensor de presença ou fotocélula? Todo mundo sabe o que é uma fotocélula? Quem não sabe o que é uma fotocélula? Tá vendo como é bom vir no culto de primícia? Vocês aprendem coisa aí, tá vendo? Quer ficar dormindo, quer ficar enrolando? Né, Esther? Você vai chegar para sua mamãe, o que você aprendeu no culto? Aprendi o que é uma fotocélula, não é? A fotocélula é aquela mágica, quando o dia está clareando, aí você vê a luz apagando sozinha. Você já viu isso, não? Esse efeito? Não é espiritual, não, tá? É físico, tá? É um equipamento chamado fotocélula, tá? É um sensor que fica no poste, que ele detecta a luz. Quando está a ausência da luz, ele liga a lâmpada, quando está escuro. Aí quando tem a claridade natural, ele apaga a luz. É um circuitinho, né? Como se alguém fosse lá e apertasse um interruptor. Como eu já fui da área de elétrica, né? Então eu conheço bem isso. E eu falei para ele, você não tem? Eu vou pregar amanhã na igreja, vou ministrar uma palavra, e eu queria levar como ilustração. Aí ele pegou lá, veio um pacotinho fechado, eu falei, quanto que era? Quase R$50. Aí eu falei assim, não faz sentido, né? Não é que eu sou mão de vaca. Por que eu vou comprar um negócio de R$50 para ficar depois em casa jogado? Eu não vou usar para nada, né? Prefiro abençoar alguém com 50. Eu falei, você não tem nem um velhinho aí, só para ilustração? Aí ele falou, tem uns de troca, mas é de troca. Aí eu fiquei olhando para a cara dele e falei, aí, né? Você vai fazer uma boa ação? Ele não falou nada. Eu estava saindo, eu vi tinha lá um armário com alguns chuveiros, né? E eu lembrei que o chuveiro de casa tinha queimado. E eu falei para ele, quanto custa o chuveiro? Ele falou, tá tanto, né? E estava bem mais barato que no supermercado. Eu falei, eu vou pegar o carro, depois eu venho aqui e compro, pode ser? Eu falei, pode e tal. Aí fui lá, terminou o carro, peguei o cartão, fui lá, comprei o chuveiro. E não falei nada do sensor. Aí passei no cartão, agradeci ele e falou assim, você quer levar o sensor? Entenderam a lei da reciprocidade? Interessante isso, né? Ele ofereceu. Aí eu falei assim, não vai ter problema para você? Ele falou, não, claro que não, tranquilo. Eu falei, você quer que eu deixe o meu cartão, o telefone? Ele falou, não precisa. Na outra semana você devolve. Se eu fosse um cara para pegar um negócio, imagina, né? Mas olha que interessante, né? Porque ali eu fiz uma ação, ele acabou agindo também. Então, esse aqui é um sensor de presença. Agora, a pergunta difícil é, para que serve um sensor de presença? Não acredito que vocês estão dormindo ainda, gente. Para detectar o quê? Vamos ver se funciona? Vem cá alguém aqui. Voluntários. Vocês não gostam de vir no primeiro por causa disso, né? Porque eu chamo vocês daqui na frente, né? Não vai doer não, rapidinho, vai. Eu tenho que passar o culto aqui 10:50. Quem vai vir? Olha lá. Vem cá, Cris. Obrigado, Gi. É que a Cris é a primeira vez que ela vem, né? Será que ele vai acender? Olha lá, fica olhando. Vem, pode passar. Vocês me falam aí se acendeu. Passa na frente. Acendeu ou não? Por que não? Que ele não está funcionando. Vem cá. Vem que fica aqui. O pessoal está intercedendo por ela, né? Eles devem estar falando assim, ela nunca mais vem no culto de primícia.
o que acontece? Existem alguns sensores que nós temos, na verdade. O sensor ele pode ser físico, ele pode ser emocional ou ser espiritual. Nós vamos falar do sensor físico, certo? Fecha os olhos um pouquinho. Você promete não abrir os olhos? Promete? Sim, eu prometo. Tá? É bom falar isso com crente, né? Porque eles honram. Olha só. O que eu fiz aqui, Cris? Acendi um fósforo. Você descobriu por causa do cheiro ou por causa do barulho? Das duas coisas. Pode abrir os olhos. Você está preocupado, não? Cadê, né? Já ia pro gabinete, né, pastor? Cadê o pastor? Então, o que aconteceu? O sensor físico dela, chamado olhos, estava desligado, certo? Não porque ela não enxerga, é porque naquele momento o olhar dela estava fechado, impossibilitou dela o quê? Ver o que estava acontecendo. Mas o sensor ouvido percebeu alguma coisa, não é? E o sensor nariz também percebeu outra coisa, que foi o quê? O cheiro de fósforo. Quando você sentiu o cheiro do fósforo, qual foi o teu sentimento, a sensação? E queimar. Que poderia chegar ao fogo. Perigo? Muito bem. Agora, o que vai acontecer? O que vai acontecer se eu acender aqui e fizer assim? Vai queimar. Vocês entenderam o que é um sensor? Pode sentar, querida. Obrigado, viu? Passou no teste. O sensor, ele permite a gente detectar situações que vai nos levar a reagir ou situações que vai nos levar ao quê? A recuar, certo? Por que quando você está mexendo lá no fogão, ou mexendo com fogo, por exemplo, você percebe que o negócio está quente, você já faz assim, não é natural? Não é, Gui? Você não chega lá, está quente, você põe a mão na panela, você tira. Porque isso é um sensor natural físico. Por quê? Porque através desse sensor a gente se protege. Isso tem a ver com a natureza humana. Cheiro de gás, gente, vocês estão sentindo? Não é? Quando acontece isso em casa, vocês não ficam preocupados? Ou vocês falam assim, que cheiro gostoso de gás, né? Abre mais um pouco lá para ficar mais cheiroso o ambiente. Não é assim. Então, Deus nos deu a condição física, sensores, né? Quais são os sensores? Os olhos. Qual outro sensor? Músico assim, não é Lucas, Samuel, né? As guitarras ali, Felipe, não é? Não conseguimos, cadê o Serginho, que tem um ouvido aí top? Alguém está batendo a Mi aí tá bemol, não tá maior, né? Não é verdade? Eu lembro que tinha um músico aqui que ele falava isso. Ele falava assim, tem alguma nota aí que está fora. Né? Essa sensibilidade, esse sensor de ouvir um som, de perceber que o som está desafinado. Então, tudo isso são sensores. Qual outro sensor que a gente tem? A língua. Né? Se eu fizesse outra brincadeira aqui, tampasse os olhos da Cris e falasse assim, Cris, come isso. O que você está comendo? Vocês já fizeram essa brincadeira ou não? Alguém já fez isso? Já? Você acertou, Michael, quando colocaram, sei lá, um caqui na sua boca e aí você teve que acertar? Então, isso são sensores. A gente percebe o que é um doce, o que é um amargo, o que é o azedo, o que é o salgado. Então, isso é algo que é natural em nós. Amém? Esses são sensores nas nossas vidas. Agora, existem sensores que muitas vezes nós não ativamos.
Existem sensores que nós não utilizamos e nós temos essa capacidade. Da mesma forma como eu fiz com a Cris. Ela veio aqui, passou aqui e não acendeu a luz, porque ele estava desligado. Ou não estava funcionando, ou ele estava com defeito. E nessa manhã a gente precisa entender isso, porque existem sensores em nós que não estão funcionando. Muitas vezes nós estamos vendo, sabe que é mais ou menos assim, ó. Só um minuto. Eu vou continuar a pregação. Esse copo vai estar no chão. Alguém vai olhar esse copo no chão. Talvez 100% de vocês sabe que esse copo onde ele está não é o lugar que ele deveria estar. Ele caiu por algum motivo, porque eu relaxei e deixei cair. Mas o sensor físico de vocês percebe. Eu não sei quem está lá no fundo não enxerga. Minha mãe aqui consegue ver. O Cauã consegue ver. Mas a gente não se move. Por que a gente não se move? Porque o sensor olhar, ele funciona, mas existe outro sensor que não está ativo. E aí a gente não faz nada. Agora que interessante, imagina, por exemplo, se o movimento da Cris que estivesse vindo aqui não fosse o movimento de uma irmã em Cristo, uma pessoa de Deus, mas fosse um inimigo, fosse um espírito, ou fosse uma pessoa com uma má intenção, ou se na verdade a Cris ela nem é do ministério de adoração, né? Louvado seja Deus por você vir aqui, tá? Será sempre bem-vinda, você e qualquer pessoa da igreja. Mas de repente, vamos imaginar que ela é uma intrusa, fazendo aqui só uma metáfora, e ela vem aqui, o sensor não pega a presença dela. Isso não é perigoso? Quantas vezes nós não conseguimos discernir o mundo espiritual? Não conseguimos ter a sensibilidade de entender quando algo é de Deus ou não é de Deus, quando alguma coisa é de Deus ou não é de Deus, porque o sensor está desligado. O sensor de presença, quando ele toca, ele aciona, ele acende a luzinha, ele manda um sinal o quê? Para uma câmera ou para um alarme, uma sirene. O que é isso? Quando toca a sirene aqui, né? Cadê o tio Lu? Não dá vontade de sair correndo ou correr para desligar ou ver o que está acontecendo? Por que a igreja tem um alarme? Ela tem sensor de presença. E aí, quando ele funciona, ele detecta o quê? A invasão. Olha que interessante, gente, saber da importância da gente ter os sensores ativados, essa sensibilidade. E muitas vezes nós estamos passando por uma batalha espiritual e nós estamos lá de boa, só vendo as coisas acontecer. Não estamos entendendo. Agora, temos que tomar um cuidado, que tem gente que acha que qualquer coisa é o capeta. Aí é um sensor que, né, é um sensor que pega qualquer coisa. Sabe aquele, fazendo uma analogia, o cara vem, ele instala o sensor, aí toda hora toca o sensor, aí ele vai lá, não tem ninguém. Aí ele fecha, liga o alarme, vai embora, volta, fala, mas não é possível. Não é, já aconteceu isso com alguém? Na tua casa tem alarme, Bianca? Não, quem tem alarme em casa aqui? Tem lá? Tem? Acontece isso ou não? Será que era fantasma, né? De tocar, voltar, não tem ninguém? O sensor está desregulado. Ou uma borboletinha que entrou. E aí fala assim, tudo é o capeta. Então precisa regular esse sensor aí. Então nós precisamos entender essa questão sobre sensores. Então o sensor físico todo mundo entendeu, todo mundo tem, né? Todo mundo sente cheiro. Quer que eu faça o exercício do fósforo com vocês ou não? Não precisa, né? Todo mundo enxerga e todo mundo ouve. Agora, olha que interessante, e eu vou voltar na parábola no qual nós começamos aqui a leitura, né? Lá em Lucas 10, o que acontece? Qual que era o contexto desse texto? Ali havia um homem que foi o quê? Surrado, roubado, atacado, não é verdade? E eu vou ler novamente o texto aqui,
Olha só. Jesus, ele estava comentando uma parábola para ensinar alguém que falou sobre o que é o próximo. Amém? Estão aí? Então eu vou voltar lá. Ele fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas quem é o meu próximo? Quem é o próximo? Então preste atenção nessa parábola. Certo homem que não tem nome, não tem raça, cor, cheiro, se é gordo, magro, rico ou pobre, não interessa. Ele via lá de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão dos salteadores. Foi culpa dele? Não, não necessariamente. Um homem que roubou um reino e aí foram atrás dele e deram uma surra. Não foi isso que o texto disse. Aos quais, depois de tudo que roubaram e causaram muitos ferimentos, retiraram e deixou o semi-morto. Uma pessoa que eu não sei quem é, a Bíblia não dá detalhes dele, né? A não ser isso que a gente leu, e ele estava ali numa situação de risco de vida, não é? Eu disse o texto assim: casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. Olha só, casualmente, vocês que acreditam em casual? Tudo bem, casualmente, por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Vendo-o, o que é ver? O que nós acabamos de aprender aqui, que é um sensor físico. Passou um homem de Deus. Sacerdote não é um recém-convertido. Sacerdote não é um cara que não sabe quem é o Senhor. Sacerdote não é um cara que não tem chamado. Sacerdote não é ninguém que você fecha o olho e fala: escolhe um, eu quero esse. Sacerdote é quem Deus chama. Sacerdote tem uma incumbência na casa de Deus, como levitas, como ministério de adoração. Como eu sempre falo, nós não somos só músicos, cantores, dançarinos. Nós temos que ter um plus, temos que ter um adicional. Não para nós somos bons, não é isso. Nós pregamos a palavra. Nós pregamos a palavra. Por ele, cadê, né? Vocês não cantaram agora essa música? O que fazer quando ele vem? Então não é só reaplicar uma música de alguém que gravou. É mais do que isso. Eu tenho que saber a essência, a profundidade daquilo que eu estou cantando. Então o sacerdote é um cara que tem a profundidade da palavra. Sabe, faz lá o ritual, o holocausto. Não é um cego sem noção. E esse sem noção da Bíblia aqui, esse especificamente, o que ele faz? Ele vê, o sensor dele foi ativado, o sensor físico. Ele viu e fez o quê? Não foi eu que joguei o copo. Não foi eu. Isso é problema do Lupete. Ele que fica derrubando as coisas no chão, né? Aliás, nós temos aqui umas 30 pessoas. Alguém cata. Não é verdade? As meninas da dança pegam depois, né, Cordeiro? Não é verdade? Então, os sensores emocional e espiritual dele não foi o quê? Ativado. Ou ele fez questão de desligar. Não quero nem olhar para isso. Cansado, toda semana tem um copo no chão, tem que catar. Então, esse sacerdote, esse homem de Deus aqui, ele fez vista grossa. Então lá descia um sacerdote por aquele caminho e viu o homem que estava precisando de ajuda, necessidade emocional, ele não teve essa sensibilidade. Faltou o que desse homem? Empatia. Faltou empatia. Empatia, sim, é uma ação emocional. Lembra quando nós falamos lá em janeiro sobre julgamento? Como é que a gente trata o vício emocional ou o pecado do julgamento? Sendo empático. Ao invés de ficar julgando, pergunta por que a pessoa está fazendo tal coisa. Ou pergunta se ela precisa de ajuda. Ou se coloca no lugar dela. O que nós fizemos essa semana? Abrimos uma sala de oração para orar por aqueles que estavam enfermos. Uma irmã do nosso meio, eu fiquei sabendo ontem, ela vomitou das 5 horas da manhã às 2 horas da tarde.
Não sabiam o que ela tinha. Você já passou o dia inteiro vomitando, passando mal? Então o que é fazer isso? É se colocar no lugar da pessoa. É não ficar apontando o dedo, porque quando você aponta um dedo para alguém, você aponta 3 para você. É muito fácil fazer isso. Não é? Provavelmente ele arrumou com alguém ali e aqui se faz, aqui se paga, né? Ou como muitos religiosos dizem, né? Deve estar uma vida de pecado. Também não vem na igreja, também não estuda os louvores, também não isso, também naquilo, também nisso. E aí a gente deixa de ativar o sensor emocional, de ter compaixão. E foi exatamente o que aconteceu comigo. E eu nem tinha essa palavra ainda. Exatamente. Eu falei, mas peraí. Eram 5, depois 6, depois 7, 9. Eu cheguei a contar quase 20 pessoas que estavam doentes, né, essa semana. Fora o que eu sabia. Depois acabou a live, um punhado de gente começou a mandar: ore por mim, eu estou com dor de garganta, estou com isso, estou com aquilo. Eu falei, gente, né? Isso é uma nova pandemia vindo aí, né? É um surto, né, de doenças respiratórias. Então, é só um exemplo, queridos. É só um exemplo. Você vê um irmão vindo todo dia para a igreja a pé e você está vindo de carro. Você não pode perguntar para ele: você está precisando de carona? Por que você está sem carro? Esses dias eu fiquei 2 semanas sem carro. Jesus amado. Como é difícil, né? Supermercado, crianças na escola. Então nós passamos por situações em que ativa um sensor, ou deveria ativar um sensor emocional. E esse homem aqui, ele não parou. Ele passou do outro lado. Agora não foi só ele. Semelhante, um levita. Conhece algum levita aí ou não? Descia por outro lugar e vendo também, a Bíblia diz, ele viu, o sensor físico dele estava ativado, acendeu a luzinha, mas ele não fez nada. O que ele fez? Só saída pela direita, né? Pum, foi embora. Vendo também passou de largo. Mas louvado seja Deus, né? Porque um certo samaritano, vocês sabem da questão do samaritano com os judeus, não é verdade? Se não souber, eu explico depois. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, fez o quê? O que diz o texto? Os 3 viram, gente. O sacerdote viu, o levita viu e o samaritano viu. Os 3 estavam com o sensor físico ativado, funcionando. Não era nenhum cego. Não há nenhum cego nesse ministério. Amém? Mas ali ele diz a palavra, compadeceu-lhe dele. O que é compadecer? É ver você olhar alguém que está com uma necessidade, está precisando de uma ajuda e tocar, isso tocar no teu coração, isso mexer com você, de despertar algo. Gente, eu não sei como resolver a vida desse cara, eu não tenho vinho e azeite, mas será que alguém tem aí? Ei, vem cá, traga a sua mula aqui. Ei, você me ajuda aqui, ou ele é muito pesado, eu não consigo. A gente carrega muita desculpa, sabe? Muita desculpa. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho força, eu não tenho tempo, eu não tenho coragem, eu não sei falar, eu não sei fazer isso, eu sou limitado, não sei o quê. É uma lista de desculpas. E a gente não faz aquilo que nós somos chamados para fazer. Por que Jesus usou uma parábola citando sacerdotes e levitas e de um samaritano? Jesus deu uma referência de alguém que para o judeu não tem importância nenhuma, porque é um estrangeiro, porque ele se corrompeu lá misturando povos. Aí eu falo para vocês, o que adianta a gente ser sacerdotes? Do que adianta sermos levitas, títulos?
como a gente vê atualmente, né? Eu sou pastor, eu sou profeta, eu sou levita, eu sou líder, eu sou isso. Mas nós não vivemos o princípio espiritual do amor incondicional, que é o terceiro sensor. Porque amar a Deus sobre todas as coisas, eu vou ler de novo. Aqui está: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças e de todo o teu entendimento. Isso não é um sensor físico. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é um princípio espiritual. Então, quando o samaritano passou e ele viu aquele homem largado, quase morrendo ali, cheio de feridas no chão, ele viu com o sensor físico, ele teve compaixão do sensor emocional e ele teve uma sensibilidade espiritual. Senhor, uma vida. Senhor, importa que eu morra para que Ele viva. Senhor, importa eu matar a minha carne para que Ele viva. Senhor, importa eu renunciar à minha vontade, às coisas dessa terra, porque Ele é uma vida. O que importa mais para Deus, o que Deus tem mais valor nessa terra, não são coisas. A minha Bíblia não está escrita que essa estrutura, ou o nosso carro, ou nossa casa, ou qualquer coisa que de maior valor nessa terra, a gente tem nem a mansão lá do fulano de bilhões. Deus tem interesse naquilo. Mas quando uma alma carece de uma ajuda, e essa ajuda chega, e esse socorro chega, essa atitude tem um grande valor, tem mais significância. Eu creio que quando ele ativou aquele sensor, falou: mas peraí, mas é uma vida. Quando ele chegou lá e ele cuidou, eu vou ler o texto aqui para vocês, vocês já sabem o texto, mas eu vou ler novamente. E chegando, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal. Olha só, ele cedeu ali o seu meio de transporte, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Ele não só viu, teve compaixão, teve a atitude e se dispôs de tempo, de recurso para cuidar daquela alma. E olha só, no dia seguinte, meu Deus, no dia seguinte tirou-lhe 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Aí ele pergunta aqui, qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Percebe quanto que nós como igreja, nós precisamos ajustar princípios? E aí eu pergunto para Deus: Senhor, se o Senhor está falando isso, não é porque eu estou vendo, porque, como eu disse, eu não tenho intenção nenhuma de trazer uma mensagem para dar um recado. Desde janeiro, tudo que eu trago nesse altar não é meu. E se Deus está falando, é porque está faltando. Se Deus está falando, é porque nós fingimos, ou nós somos indiferentes em relação a uma verdade sobre esse princípio de amar, de renunciar, de ativar, no caso da mensagem de hoje, sobre sensores. E aí eu estava lá, de volta do retiro, vem com a mala toda suja, né? Aí eu fui colocar a roupa na máquina para lavar. E aí eu peguei essa camiseta que estava lá. E quando eu peguei essa camiseta, o Espírito Santo falou o seguinte: você vai levar essa camiseta lá para o culto e você vai vestir ela.
E vocês vão entender. Conseguem ler o que está escrito aqui? Eu não vou levantar de novo, tá? Senão... Opa. Mudou alguma coisa ou não? A mensagem é a mesma, não é? Não é a mesma mensagem? Só que olha o que está escrito atrás. Entenderam? Não é uma camisa que o louvor veste. Porque essa camisa é da intercessão, não é, Lília? Quem mais está dentro da intercessão? É só você? Não é essa camisa, não são de vocês? É da Suzy essa camisa. Por que vocês acham que Deus falou para eu vestir essa camisa? Porque a intercessão, ela é grata por te pertencer. Porque a intercessão, ela está separada para fazer a obra, como nós também estamos. Só que quando nós falamos sobre unidade, quando nós falamos sobre missão, sobre o propósito, nós precisamos parar com esse negócio de é a minha camisa, é o meu chamado, é o meu ministério. Eu não sou chamado para isso. Eu sou chamado para tocar. Eu sou chamado para dançar. Eu sou chamado para pregar. É isso que eu sou chamado. Então essa camisa que você está usando não é a minha camisa. Porque intercessão não é comigo. Então intercessão não deve cantar. Então eu não posso ficar lá na porta, porque na porta tem que ser diácono. Então eu não posso olhar para criança nenhuma, porque criança tem que ser da semente. Não posso nem pensar em subir na mesa de som, porque a mesa de som é do Luciano. Às vezes nós criamos paradigmas, barreiras, onde não existe. E o que Deus quer falar conosco essa manhã é sobre isso. É um tempo da gente entender que se a camisa ela é azul, se ela é da intercessão, se ela é do pastoral, se ela é do pregador, se ela é do tecladista, não importa. Nós precisamos fazer tudo aquilo que é necessário para aquilo que o reino de Deus se estabeleça no tempo em que Ele colocou para nós. Muda a cor, a mensagem é a mesma, é o mesmo Deus. Todos oram. Não existe ministério nessa igreja sem algumas coisas. Todos os ministérios dessa igreja têm a palavra. Quem é o ministério da palavra? Do pregador. É o pastor César, a pastora Thaís, os pastores. É um ministério para todos. Nós temos que se colocar a pregar a palavra. Que é o ministério da oração, a intercessão. Então eu não posso interceder. Aí eu olho lá o coitado, o louvor que quiser subir pode vir. E eu olho lá o coitado do rapaz que levou a surra. E eu falo o seguinte: certamente deve ter alguém que vai ali cuidar dele. Né, Gi? Quem cuida do copo? Nós acostumamos com um sistema engessado. Eu não fui chamado para ser pregador. Eu não fui chamado para ser pastor. Eu não fui chamado para ter título. Eu fui chamado para fazer aquilo que Deus me chamou. E se Deus me deu a condição de tocar um teclado, eu vou tocar um teclado. Se Deus me deu a condição de lavar um banheiro, eu vou lavar um banheiro. Se Deus me deu a condição de interceder por pessoas que estão passando por problema, nós vamos interceder. Nós fomos. Eu pergunto, qual camisa falta a gente vestir do reino de Deus? Ou a gente vai ficar a vida inteira com a nossa camisa, só fazendo aquilo que o nosso entendimento diz, o nosso sensor físico mostra. Então nós precisamos ativar uma sensibilidade. Quando eu tirei aquela camisa lá da máquina, e Deus falou: você vai usar essa camisa na mensagem que eu quero compartilhar.
ali ativou um sensor, sensibilidade espiritual. Meus olhos viram e o meu ouvido ouviu aquilo que Deus tinha para falar. Mas eu entendi uma coisa, que a gente precisa ativar essa manhã, na compaixão. Na compaixão. Eu não fui um cara sempre que tinha compaixão. Mas eu tenho entendido já há um bom tempo que nós precisamos amar verdadeiramente, como a Bíblia diz que nós temos que amar. De não sermos hipócritas. Da gente se unir mais como igreja, como ministério. Da gente se conectar mais diante dessas palavras. De ser mais ágape. Da gente ter a coragem de abrir o nosso coração para alguém sem ser julgado. Sem ser criticado. Meu desejo, e eu vou encerrar aqui, é que eu nunca mais nesse ministério venha ouvir de corredores pessoas julgando o homem que precisa das feridas tratadas. Porque o que o Espírito me revela é que nós temos o óleo, nós temos o azeite, nós temos o denário, nós temos a mula e nós sabemos onde é a hospedaria. Só que nós estamos tendo a coragem, a atitude de tratar o ferido. Então eu convido você, nessa manhã, a ativar esse sensor espiritual e emocional para a gente cumprir e fazer aquilo que diz lá 10, se não me engano 27. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Coloque-se de pé. Vem cá, Lília. Lília, ela da intercessão. Gente, não tem nada a ver com a intercessão específica, tá? Porque a camisa era da intercessão. Podia estar escrito diácono. Podia estar escrito, sei lá, qualquer outra coisa. Vem cá no altar comigo, querido. Tem alguém que é de outro ministério? Vem cá, Bia. Cadê sua camisa dos jovens, né, da geração? Tem mais alguém? Vem representar no diácono aqui. É você mesmo. Você não é diaconisa? Tá vendo, gente? Olha só, até arrepia. Né? Tem mais alguém de outro ministério aqui da igreja ou não? Que é de outro ministério? Cadê Cordeiro? Ela foi buscar uma caixinha? Corre lá, chama ela lá. Tem mais alguém de outro ministério? Você é do berçário? Vem cá. Vem cá, Ronaldo. Você é da live, não é? Vem correndo. A Bianca da mãe que ora, não é? Da Jequebede? Vem cá. Tem mais alguém de outro ministério aqui? Da mesa? Vem cá. Não é um ministério? Não faz a mesa? Você não tem um ministério? Tem? Vem cá. Nós precisamos valorizar isso. Nós precisamos valorizar isso. Nós temos que estar sensível às necessidades. Agora, quem entendeu a mensagem do sensor, faz assim, com a mãozona. Amém. Senhor Deus, nós tomamos posse disso. Nós te glorificamos.
porque nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para esse ministério. Não um melhor, não um top, não um ministério que vai ganhar prêmios, mas um ministério que vai cada vez mais trazer alegria ao teu coração. Levanta, Santo Deus, aqueles que estão feridos, aqueles que estão com dificuldade nessa manhã, que eles saibam quanto eles são especiais e quanto eles serão usados na Tua presença, em nome de Jesus. Que o Teu amor, a paz do Senhor esteja conosco. Abençoe aqueles que estarão indo embora agora, Pai, para os seus lares. Abençoe o louvor, aqui a palavra, o culto de manhã e mais à noite aqueles que estarão aqui. E tudo isso para a honra, para a glória do Teu santo e amado nome, em nome de Jesus. Amém.